Nesse vídeo a gente vai aprender o funcionamento do algoritmo de ordenação Quicksort. O algoritmo Quicksort ele é um algoritmo recursivo, né, que utiliza a abordagem dividir para conquistar. Então, nesse ponto, ele é muito semelhante ao Merge Sort, né, um algoritmo que a gente já viu no vídeo anterior. E aí, no caso do Quicksort, ele também divide o nosso vetor em subvetores menores. Só que ele faz isso utilizando uma abordagem um pouco diferente do Merge Sort. E além disso, né, o nosso algoritmo Quicksort ele consegue ser muito mais rápido do que o Merge Sort. Então, como é que funciona esse Quicksort? O Quicksort ele escolhe um pivô, né, um elemento que será principal, né, nesse momento da escolha. E aí depende um pouco de qual abordagem do Quicksort será utilizada, né, de como é que vai tratar esse pivô, certo? Então, o Quicksort ele tem algumas variantes, tá? A original, né, é o algoritmo Horn. Né? Quem é Horn? Horn foi o criador do Quicksort, certo? Só que essa é uma abordagem que é um pouco mais complicada do que a que a gente vai ver aqui no vídeo, né? Ela é uma abordagem melhor, né, o algoritmo do Horn, só que para a primeira explicação, né, a primeira vez que você vai estudar o Quicksort, né, o algoritmo do Horn ele é um pouquinho mais complicado de você entender. Então, no nosso caso aqui do vídeo, o algoritmo que a gente vai estudar, né, vai ser a abordagem do Lomuro, certo? Então, essa variante, né, foi o Nico Lomuro que criou, enquanto a variante Horn, né, que foi o autor original, é Tony Horn. Né? Ele é conhecido como Tony Horn, mas seu primeiro nome é Charles, né? Charles Horn. Né? Esse algoritmo é um algoritmo antigo, tá? O Tony Horn ele criou por volta da década de 60, né? No iniciozinho da década de 60, que ele publicou esse algoritmo no meio científico. Então, como eu já disse, né, a abordagem, né, original criada pelo Tony Horn ela é melhor do que a do Nico Lomuro, né, que é o que a gente vai estudar nesse vídeo. Só que a do Nico Lomuro ela é muito mais fácil de explicar, consequentemente muito mais fácil de você entender. Né? Então, como esse vídeo ele é proposto para quem está aprendendo o Quicksort pela primeira vez, a gente vai utilizar essa abordagem do Nico Lomuro. E aí, no caso do Nico Lomuro, tem duas variantes principais. Né? Escolher esse pivô que eu estava falando, que é o elemento principal em um determinado momento. Você pode escolher o pivô com um elemento da extrema direita, que é a abordagem original do Nico Lomuro, ou pode escolher o pivô sendo o elemento da extrema esquerda. Existem outras variantes também, mas essas duas são as principais. No nosso caso, a gente vai trabalhar com essa daqui, né, que é escolher o pivô da extrema esquerda. Mas, em questão de desempenho, as duas são iguais. As duas são tão fáceis quanto de entender, seja da extrema direita ou seja da extrema esquerda. Então, o que é que acontece com o algoritmo Quicksort nessa variante do Lomuro? Ele escolhe um pivô, independentemente se é da esquerda ou se é da direita. E aí, né, esse algoritmo tem que colocar o pivô na sua posição ordenada. Né? Então, ele escolhe esse pivô e ele detecta todos os números que são menores do que esse pivô. Então, todos os elementos que são menores do que esse pivô ficará antes do pivô. Todos os elementos que são maiores do que o pivô, eles ficarão depois do pivô. Tá? Então, dessa forma, a gente garante que o pivô já estará ordenado. Né? Então, os elementos que estão antes, eles não estão ordenados, mas, garantidamente, eles são menores. Né? De forma semelhante, todos os elementos que estão depois, não necessariamente estão ordenados também, mas eles serão maiores do que o pivô. Tudo bem? Então vamos começar o nosso algoritmo. Eu vou comentar aqui, né, que será o Quicksort variante do Lomuro, certo? Pivô esquerda, pivô da esquerda, tudo bem? Já vou importar a nossa biblioteca random, né, para que a gente possa criar um vetor
com um geradorzinho. Só que a gente já embaralha esse vetor, tudo bem? Vai criar inicialmente um vetor de 10 elementos. Então vamos mostrar na tela esse vetor. Ó, tem um vetor, inicialmente ele está ordenado, não é o que a gente quer, então por isso que a gente vai utilizar a biblioteca random. Dentro da biblioteca random a gente tem a função shuffle, né, que serve para embaralhar, tudo bem? E ó, veja que nosso vetor, a partir desse momento, ele está embaralhado. Então toda vez que a gente executa, ele embaralha de forma aleatória. Tudo bem, então até esse momento a gente ainda não programou nada, né, do nosso Quicksort, vamos fazer isso agora. Então, o que é que o Quicksort recebe por parâmetro? Ele receberá os mesmos parâmetros, né, que o MergeSort recebe. Então veja, são algoritmos recursivos, né, que trabalham com a abordagem dividir para conquistar, e aí dessa forma eles recebem os mesmos parâmetros. O Quicksort ele também tem a sua variante, né, sem ser recursiva, né? Todo algoritmo recursivo dá para fazer sem recursividade, só que não será nosso caso, a gente vai utilizar a abordagem original, a abordagem recursiva, certo? Então, o primeiro parâmetro é o próprio vetor, o segundo parâmetro é a posição inicial, e o terceiro e último parâmetro será a posição final, né? V, P e R. Tá? Os mesmos parâmetros do MergeSort. Bom, todo algoritmo recursivo ele tem o passo recursivo e tem a condição de parada, certo? São os pré-requisitos. Então vamos fazer logo a nossa condição de parada. P tem que ser menor do que R. O que isso significa? A mesma coisa que lá no Merge, né? A gente só vai querer ordenar um vetor que tenha pelo menos 2 elementos, né? 2 elementos ou mais. Então se tiver só um elemento, P vai ser igual a R. Não é o nosso interesse ordenar, então a gente para a recursividade, certo? Então essa é a condição de parada, né? Condição de parada, né? A partir do momento que P passa a ser igual ou maior a R, a gente para, né? Ou algumas pessoas gostam de chamar isso de condição de existência da recursividade, né? Tanto faz. Bom, a primeira coisa que a gente faz no caso do Quicksort, a gente irá particionar o nosso vetor, né? Como é que a gente particiona? Então, a função de particionar, no caso do Quicksort, é o momento que a gente escolhe o pivô. Então, a gente escolhe o pivô e coloca o pivô na posição correta. Esse colocar o pivô na posição correta significa que a gente detecta todo mundo que é menor e todo mundo que é maior. Então, todo mundo que é menor fica antes do que o pivô, todo mundo que é maior fica após o pivô, certo? E essa função particionar irá retornar a posição final desse pivô. Qual é a posição que o pivô ficou? Qual é a posição ordenada? Por que isso é importante? Porque a gente já sabe que o pivô está ordenado e a gente vai querer quebrar esse vetor em duas partes, né? A gente vai querer quebrar na parte da esquerda, mas excluindo o pivô, né? Porque o pivô já está ordenado. A gente vai querer ordenar os números que são menores do que o pivô. E de forma análoga, a gente vai querer quebrar a parte da direita, ou seja, a gente vai querer ordenar os números que são maiores do que o pivô. Nos dois casos, quando a gente quer ordenar os menores e os maiores, a gente está excluindo o pivô. Por quê? Porque o pivô já está ordenado. Então esse movimento ele vai acontecendo, sempre excluindo o pivô, sempre excluindo o pivô, até que não tenha mais nenhum pivô para ser escolhido. Nesse caso, o vetor já está ordenado. Vamos ver isso na prática. Então, eu disse que a função particionar ela retorna à posição final de onde o pivô ficou, né? Vamos chamar essa posição final do pivô de Q, tá? E vamos colocar aqui, ó, particionar. Então, na função particionar, quais são os parâmetros que a gente passa? O próprio vetor, a posição inicial desse nosso vetor, né, nesse momento, e a posição final. A gente ainda não criou a função particionar, a gente vai criar daqui a pouco. Bom, depois que a gente particiona, escolhe o pivô, coloca o pivô na posição correta, o que a gente faz? A gente vai querer quebrar a parte da esquerda e quebrar a parte da direita. Esses movimentos a gente chama, né, de pivotar à esquerda, ou seja, eu vou escolher um novo pivô à esquerda, depois eu vou querer pivotar à direita. Então, vou querer escolher um novo pivô à direita, tudo bem?
Então, esse é o momento do passo recursivo, né, em que a gente chama a própria recursividade, né? Se eu quero pivotar à esquerda, ou seja, quero ordenar os números que são menores do que o pivô, eu começo do início, concorda? E vou até onde? Vou até o meu pivô, mas excluindo o meu pivô, ou seja, até Q menos 1. Né? Por que eu excluo o pivô mesmo? Porque o pivô já está ordenado. Então isso é pivotar à esquerda, né? Ordenar os números, não os números não, né? Os elementos, que não necessariamente é número, os elementos menores do que o pivô. Tudo bem? De forma semelhante, a gente vai querer pivotar à direita. Então, onde começa esse subvetor à direita? Começa uma posição após o nosso pivô. Uma posição após o nosso pivô. Né? Ou seja, a gente também exclui o nosso pivô quando a gente vai querer ordenar os números maiores do que ele. Né? Excluímos ao pivotar à esquerda, excluímos ao pivotar à direita, certo? E vamos até onde? Até o final. Então isso daqui é pivotar à direita. Dessa forma é ordenar os elementos maiores do que o pivô. Nos dois casos a gente exclui o pivô, certo? Essa é a abordagem Lomuro, tá? A abordagem Hoare, essa função quicksort ela é igual. O que vai mudar é uma besteirinha de nada aqui, mas assim, o que muda realmente, né, em todas as variantes, porque o quicksort tem muitas variantes, tá? Essa é a mais fácil, né, a do Lomuro, mas o que muda entre todas elas é essa função particionar, né? A função particionar é o coração do quicksort, né? Ou seja, é como a gente vai escolher o nosso pivô e como é que a gente vai colocar o nosso pivô na posição correta. Né? Quanto mais rápido a gente colocar o nosso pivô na posição correta, mais rápido será o nosso quicksort. Então tudo bem, né? Vamos continuar com a nossa variante do Lomuro. Nesse caso, a função quicksort já está completa, né? Veja como ela é pequenininha. Falta criar a particionar. Então vamos fazer isso agora. O que é que eu recebo como parâmetro na particionar? Recebo o vetor, a posição inicial e a posição final, né, do vetor. Tudo bem. O que é que eu faço dentro dessa função? Eu disse várias vezes, né, que assim que a gente vai particionar, a gente vai escolher o nosso pivô. Então a primeira coisa que a gente faz é escolher quem vai ser o pivô. Quem é que vai ser esse elemento principal, né? Esse elemento principal durante o particionamento, tá? Então, o nosso pivô, eu vou chamar de X, certo? O nosso pivô, nesse caso, ó, a gente vai escolher o pivô da extrema esquerda, o elemento da esquerda, certo? Então, onde é que começa o nosso pivô? Começa na posição P. Então, o elemento da extrema esquerda é P. Tudo bem? Concorda? Então, pivô. O primeiro elemento da esquerda, certo? Está aqui escolhendo o pivô. Será não, tá assim, é o primeiro elemento da esquerda, certo? É a nossa abordagem utilizada. Tudo bem, escolhemos o pivô, precisamos agora de dois contadores. Que dois contadores são esses? O I e o J, né? Eles têm papéis muito importantes, né, nesse quicksort. O I, a gente vai caminhar ele para frente ao longo do tempo. E o que é que esse I significa? Né? O I tem dois significados, mas o principal é que depois que a gente termina de detectar quem são os elementos menores e quem são os elementos maiores, o I significará a posição da onde a gente tem que colocar o pivô. Então, o pivô inicialmente está na posição P, e ao terminar essa detecção, né, de números menores e maiores, esse pivô vai sair da posição P e vai para a posição I. Né? Então, a variável I tem esse significado, né, que será o destino final do nosso pivô, certo? Então, basicamente, o I é o status enquanto a gente está detectando. Né? Detectei um número menor do que o pivô, eu incremento o I. Detectei outro número menor do que o pivô, incremento o I novamente. E assim sucessivamente, tá?
Então, onde começa o I? O I começa onde o pivô está. Não é a posição onde o pivô tem que ficar. Então, supondo que a gente não encontre ninguém menor do que o pivô. Para onde é que o pivô vai sair? Vai sair de P até I. Só que I já está valendo P. Né? Eu não encontrei ninguém menor do que o pivô nesse cenário fictício que eu estou falando. Então, ele vai continuar na mesma posição, certo? Então, uma das funções do I é destino final do pivô, certo? Ele terá outro significado que eu explico daqui a pouco, né? Nesse processo de ficar escolhendo os menores e os maiores elementos, né? Ficar detectando. Quem é o J? O J será aquele contador que irá ajudar para a gente percorrer o nosso vetor. Por que a gente percorre o nosso vetor? A gente percorre identificando quem é menor, quem é maior do que o nosso pivô. Então, o J vai ser o contador que vai nos ajudar em relação a isso. Ele começará em I mais 1. Certo? Por que ele começa em I mais 1? Ou poderia ser P mais 1, né? Dá no mesmo, tá? Mas eu vou colocar I mais 1. Ele começa em I mais 1 porque ele começará exatamente uma casa após, né, do nosso I. Tá? Então, uma casa após do nosso P. Acho que fica melhor colocar o P, né? Vamos deixar aqui o P. Ele começa uma casa após do nosso pivô. Por quê? Porque eu já sei quem é o pivô. Eu quero agora conhecer o restante, né, dos nossos elementos. Tá? Então, eu quero identificar quem é menor do que o pivô. Quem é menor? Então, esses caras, eles vão ficar antes do que o pivô. Né? O J vai nos ajudar a isso, a descobrir, né, quem são os outros elementos, quem são os menores, quem são os maiores, tá? Tudo bem. O J vai ser, né, contador para percorrer o restante do vetor, tudo bem? E aí a gente tem uma estrutura de repetição aqui no Quicksort, né? Que é essa estrutura de repetição que a gente vai percorrer o vetor. Não, no caso, a condição vai ser J. Então, J tem que ser menor ou igual a... Olha, eu tenho que percorrer de J até o fim do nosso vetor. Quem representa o fim do nosso vetor? O contador R, né? Ou seja, o R, ele identifica a última posição do nosso vetor atual. Tá? Por que eu falo do nosso vetor atual? Porque inicialmente é o nosso próprio vetor e depois a gente vai quebrando e vai criando virtualmente subvetores. Né? Então esse P e esse R vão ter valores diferentes ao longo do tempo. Né? Então tudo bem, a gente vai percorrer o nosso vetor dentro desse while, né? Percorrer o vetor, certo? Então, enquanto J for menor ou igual a R, a gente vai percorrendo. Esse J vai aumentando de valor até que a gente ultrapasse o valor do R. J ficou maior do que R, então a gente tem que parar, porque significa que a gente não tem mais elementos para comparar, tá? Tudo bem, entramos no while, estamos percorrendo o nosso vetor. Qual é a pergunta que a gente faz? A gente faz a seguinte pergunta, ó. Se o elemento que está lá em J, ele for menor do que o nosso pivô, né? Nosso pivô é o elemento X, então significa o que nesse caso? Nesse caso, significa que a gente encontrou alguém que vai ficar antes do que o nosso pivô. Então, dessa forma, eu vou incrementar o nosso I. Né? O I não serve para dizer onde o nosso pivô vai ficar. Então, eu encontrei alguém menor do que o nosso pivô. Opa, coloque o I um pouquinho mais para frente, certo? Tudo bem. Eu já vou colocar o pivô lá para frente? Não. Né? O Quicksort, ele vai preservar o pivô na sua posição até que a gente detecte todo mundo que é menor e todo mundo que é maior. Então a gente só vai mexer no pivô para colocar ele na posição correta, certo? Então tudo bem. Uma coisa que a gente vai fazer, e aí é o segundo papel do I, né? Enquanto a gente está descobrindo quem é menor e quem é maior, o I tem um outro papel importante também, tá? Que é quem puxar J, certo? Então veja, eu estou comparando os elementos J com o nosso pivô. Estou comparando J com pivô, J com pivô, J com pivô. Descobri alguém que é menor do que o pivô. Então eu vou puxar esse elemento J para onde está meu I. Né?
Então, nesse momento, o i tem essa funcionalidade, né, de dizer a posição em que eu vou puxar os elementos que são menores do que o pivô. Né? Vai chegar alguns momentos que o i e o j são iguais. Então, ele não vai puxar, apenas vai permanecer onde já está. Tá? A gente vai entender isso quando for depurar o nosso código. Bom, essa função trocar ela vai servir para onde está o elemento i, vem o j, onde está o j, vai o i, tá? Está faltando um parâmetro aqui que a gente vai fazer essa troca no nosso vetor. Não criamos ainda a nossa função trocar, a gente cria daqui a pouco. Bom, trocamos o i pelo j. Vamos agora incrementar o j, certo? Então, vou colocar aqui um comentário. Detectou-se um elemento menor que o pivô. Então, incremento o i. Certo? No caso do j, a gente passa para o próximo elemento, certo? Bom, quando a gente sai do while, né, no while a gente percorre o vetor todinho, com exceção do pivô, né? A gente percorre o vetor a partir do elemento após o pivô, né? Assim que acontece. Aqui, ó, p mais 1, tá vendo? Tudo bem, a gente já identificou quantos elementos são menores. Né? Onde é que eu tenho essa informação? Eu tenho no i. Toda vez que eu encontro alguém que é menor, eu incremento o i. Né? Então, depois que termina o while, eu sei exatamente a posição correta, né, para o nosso pivô. Que posição correta é essa? Eu vou colocar aqui, trocar. Trocar quem? Lá no nosso vetor, eu vou querer trocar o elemento que está no índice P. Quem é que está no índice P? É o nosso pivô. O nosso pivô está lá na extrema esquerda. Né? E vou querer colocar nosso pivô onde? Lá no elemento que se encontra no índice I. Certo? Que esse cara ele é menor do que o nosso pivô. Então, quando o nosso pivô for para I, todo mundo que está antes do que I é menor do que o nosso pivô. E a gente vai ver isso na prática quando a gente for depurar. Bom, a última coisa que falta no nosso algoritmo é retornar o i. Por que a gente retorna o i? Porque a gente retorna a posição final do nosso pivô. Então veja que particionar retorna algum valor para a variável q. Né? E essa variável q representa a posição final do nosso pivô. Então por isso que a gente está retornando aqui. Ó. Quem é a posição final do nosso pivô? É i. A posição inicial era p, passou a ser i. Então a variável que a gente retorna é a variável i. Bom, dessa forma o nosso algoritmo está pronto, né? Só falta a gente testar. Não está pronto, falta criar a função trocar, né? Então vamos criá-la, né? Uma função bem simples. Vou querer trocar um elemento por outro, né, no nosso vetor. Então vou colocar, né, os parâmetros chamando nm para a gente não confundir, né? Se eu colocasse ij, né, alguém poderia confundir. Né? Na verdade, o valor que está em i vai ser passado para n, o valor que está em j vai ser passado para m. Né? Da mesma forma que o valor que está em p, né, do índice p, vai ser passado para o índice n, e assim sucessivamente, o i para o m. Tá? Bom, então vamos querer trocar os elementos que estão nessas posições. Né? Então eu vou pegar, olha, o cara que está lá em n, eu vou guardar na variável temporária, porque eu vou sobrescrever o elemento que está nessa posição. Eu vou pegar o do m. De forma semelhante, né, vou sobrescrever agora o cara que está lá no m pelo cara que está no temp. Né? Então, trocamos os elementos. Certo? Bom, agora sim a gente consegue executar, né? Não tem mais nenhum errinho não, né? Vamos lá. Ó, continua desordenado porque a gente não chamou o nosso quicksort, né? Então, tá tudo certo. Vamos agora chamar o nosso quicksort. Quem é a posição inicial? 0. Quem é a posição final? O tamanho do nosso vetor, menos 1. Então veja que agora ficou ordenado. Né? Vamos aumentar o tamanho do nosso vetor? 100. Continua ordenado. Vou colocar 1000. Continua ordenado. Então está funcionando, né, de forma bem satisfatória. Né? Vamos verificar agora o tempo, né? Quanto tempo demora para o nosso quicksort ser executado? Para isso a gente importa a bibliotecazinha time, né? A biblioteca time tem a função que também se chama time, e essa função retorna
o tempo em segundos com precisão grande, né? Então a gente consegue converter de segundos para milissegundos. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou querer saber o tempo antes de executar o algoritmo, né? E vou querer saber o tempo depois de executar o algoritmo, certo? Isso aqui é um timestamp, né, que é retornado, né? Um timestamp é conhecido como tempo Unix ou tempo POX, né? É bom pesquisar isso na internet, saber o significado, caso você não saiba, né? Que é o tempo em segundos desde 1º de janeiro de 1970, né? Isso é muito conhecido, né? Esse temporizador, né? Esse timestamp, tá? No caso do Python, ele retorna em segundos, com casas decimais com uma precisão grande, tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer a diferença, né, dos segundos que passaram nesse momento e a gente consegue converter para milissegundos, devido à sua grande precisão, tá? Bom, vamos agora mostrar o tempo total, né? O tempo total foi de 2 casas decimais, né, de precisão. Eu vou querer mostrar f, que é um número float, né? Certo, vamos lá. Demorou para 1000 elementos 2 milissegundos, né? 2 milissegundos e meio, né? Certo. Vou parar de mostrar aqui o vetor na tela do computador para a gente poder aumentar o tamanho do nosso vetor. Então, 10.000 elementos demora quanto tempo? 40 milissegundos. Né? 100 mil elementos. Demorou aí por volta de 400 milissegundos quase, né? Então vamos lá. O insertion sort, né? A gente já tem o vídeo aí, aqui. Demorou quase 6 minutos, né? Se eu não me engano. O merge sort demorou por volta de 1 minuto. O shell sort, né? Eu posso rodar ele aqui, mas se eu não me engano demora 1 segundo. Vamos conferir aqui. O shell sort. Tem quantos aqui? Tem 100 mil. Ó, quase 1 segundo, né? Isso é variável. 800 milissegundos. Ótimo. E o quicksort é o mais rápido de todos, né? Desses que a gente está estudando. Tá? Então demora 400 milissegundos para 100 mil. Vamos aumentar aqui para 1 milhão, certo? 1 milhão, exatamente. Vai para quanto o nosso quicksort? Veja que 1 milhão já é uma quantidade de elementos grande. E demorou apenas 5 segundos, né? Então foi um tempo bem razoável, né? Enquanto o shell sort já vai... Opa, tem que aumentar aqui, né? Vamos para 1 milhão. 1 milhão. Então vamos ver para quanto vai o shell sort. Já aumenta um pouquinho, né? Então, nesse caso de 1 milhão de elementos, o shell sort ainda continua um bom algoritmo, né? Mas já começa a ficar mais distante do que o quicksort, tá? Então o quicksort é um excelente algoritmo. Veja, 12 segundos, né? 12 mil milissegundos. Então, de 5 passou para 12, né? 5 segundos passou para 12 segundos. Tá? Então, veja que o quicksort realmente é um algoritmo muito rápido, tá? Muito, muito rápido mesmo. Bom, nos resta a gente depurar, né? Então, vamos fazer isso agora. Vamos depurar o nosso código, né? Eu vou botar aqui um breakpoint, tá? No nosso quicksort e vamos executar a depuração agora. Executamos aqui o nosso vetor com 1 milhão de elementos, né? Então, um número muito grande. Vamos parar. Vamos diminuir aqui para 5 elementos, né, que é uma quantidade bem razoável. Vou mostrar, tá, o vetor ordenado e antes vou mostrar o vetor desordenado. E agora vamos realmente, né, testar. Veja aí, está aparecendo desordenado, né? Então vamos realmente depurar agora, tá? Bom, vamos verificar, né, agora o passo a passo, né, do algoritmo. Tá travado aqui, né,
onde eu botei o breakpoint, né, que é o momento que a gente invoca o nosso quicksort. Vamos verificar, né, quais são os valores, né, que a gente está passando para o nosso quicksort. A gente está passando o nosso próprio vetor, né, desordenado, ó, que a gente imprimiu aqui no console. A posição inicial, né, que é o índice 0. A posição final, né, que é o tamanho do vetor menos 1, tá? Já que começa de 0, então tem que ser menos 1, né, o final. E vamos, né, entrar, né? Como é que a gente entra na nossa função? Né? Utilizando o step into, né, ou apertando a tecla de atalho F5, né, aqui no Eclipse. E depois a gente vai querer passar linha por linha, né? Então a gente também vai executar esse comando, o step over, simplesmente apertando F6, tá? Então, quando a gente quer entrar na função, step into. Quando a gente quer passar para a próxima linha, step over, tá? Nesse caso, a gente não quer passar para a próxima linha, a gente quer entrar na função para ver o seu funcionamento. Então vamos apertar F5. Entramos aqui no nosso quicksort. E aí a primeira pergunta, né, que é o P menor que R, né? P é menor do que R? Então a gente vai ver que é, né? Porque o nosso vetor tem mais do que um elemento, né? Então é um vetor que dá para ser ordenado, né? Então P é menor do que R. Se a gente tivesse um vetor com apenas um elemento, P seria igual a R, né? Então não teria sentido ordenar. Então nesse caso P é menor do que R, né? P é 0, R é 4, né? A gente acabou de ver isso lá na função principal. E vamos agora particionar o nosso vetor, né? O que significa particionar? Significa escolher um pivô e colocar na sua posição correta, tá certo? Então vamos fazer isso. Né? No nosso caso, a gente está utilizando a abordagem do Lomuro, né? Escolhendo o pivô da extrema esquerda. Né? Então eu vou tirar aqui o nosso console. Vamos escolher o nosso pivô. Quem é o nosso pivô? Nosso pivô é o elemento 0, né? Que está na posição 0. Ou seja, ele já está na sua posição ordenada. O quicksort ele ainda não sabe, mas ele tem que comparar. Né? A gente sabe porque a gente está olhando aqui para o vetor todinho de uma vez só, né? Mas o algoritmo tem que ir passo a passo para verificar realmente quem é menor do que o 0 e ele vai identificar que não é ninguém, tá? Então, no caso do I, né, o I começa, né, na posição onde está o pivô e ele vai ser incrementado até o destino final do pivô. Como a gente já está vendo que o pivô já está na sua posição ordenada, então eu já sei que a gente não vai incrementar o I nenhuma vez, tá? Nessa execução do particionar, né? A gente vai executar o particionar outras vezes e vocês verão esse I ser incrementado, tá? Bom, o J vai ser esse contador que vai percorrer, né, toda a nossa estrutura de repetição, né? Então ele irá nos ajudar a comparar o nosso pivô com o restante dos elementos, né? E aí até J ser igual a R. Quando J passar o valor de R, a gente para essa comparação, certo? Bom, então o elemento atual, né, que é o elemento 3, né? Veja que o J está aqui, ó, onde está o 3, certo? Ele é menor do que 0? Não, a gente já sabe que não tem ninguém menor do que 0, certo? Então a gente passa para o próximo elemento. Né? O próximo elemento é 2, é menor do que 0? Né? É menor do que o nosso pivô? O X é o nosso pivô, certo? Não, não é menor. Então a gente passa para o próximo. Né? Ou seja, lá no índice 3. Né? No índice 3 a gente tem o elemento 1. O elemento 1 é menor do que 0? Não, o elemento 1 não é menor do que 0. Então a gente não incrementa o I novamente. Né? Passa para o próximo. Agora o J está valendo 4. Ó. Não é menor do que R, mas é igual. Então entra pela última vez, tá? Nosso elemento J ele é menor do que o nosso pivô? Não, né? Não, 4 não é menor que 0. Então a gente incrementa o J mais uma vez e veja que o J agora passou a ser 5, ou seja, está maior do que o R. Significa que a gente já percorreu o vetor todo, acabou que não encontrou ninguém menor do que o nosso pivô, né? Não incrementamos o I nenhuma vez. Então qual é a posição correta do nosso pivô? É lá no I, né? O I que está igual ao P mesmo, então a gente não vai mexer em nada, tá? Então veja, vou tirar o elemento da posição P e colocar na posição I. Pô, mas P e I são iguais, então a gente não vai mexer em absolutamente nada, certo? E vou retornar a posição desse pivô, né? Ou seja, vou retornar 0. Nosso pivô está na posição 0. E aí, nesse caso, a gente vai querer pivotar à esquerda e vai querer pivotar à direita. Na verdade, a gente vai tentar pivotar à esquerda, né? Mas a gente não vai conseguir. Por que não vai conseguir pivotar à esquerda?
Porque não tem nenhum elemento na esquerda para ser ordenado. Né? Então, a gente não vai conseguir. Né? Vamos tentar. Ó. Eu vou querer ordenar, né? Vou querer pivotar à esquerda, começando o vetor do índice 0 e indo até o índice menos 1. Não existe. Né? Não tem como a gente começar em 0 e terminar em menos 1. Né? Então, a gente não vai conseguir. Ó. Entramos no nosso quicksort. Ó. Veja que é um algoritmo recursivo. Então, veja que a gente tem 2 quicksorts aqui na nossa pilha de execução. Tá? Bom, vamos parar aqui na nossa perguntinha, né? P é menor do que R? Não, P não é menor do que R. Então a gente não tem um vetor com pelo menos 2 elementos, né? Na verdade a gente tem um vetor com 0 elementos, né? Então não nos interessa. Então voltamos, ó, o quicksort vai sumir daqui da pilha de execução. Sumiu aquele quicksort, só ficou o atual. Não conseguimos pivotar à esquerda, vamos agora tentar pivotar à direita, né? E vamos conseguir, né? Porque à direita nós temos agora um subvetor de 4 elementos, né? Em que o primeiro elemento estará na posição 1 e o último elemento estará na posição 4. Então, posição 1 é aqui, posição 4 é aqui, certo? Vamos agora pivotar à direita, ordenar esse subvetor. Aliás, a gente vai ordenar, né? Quando a gente entra no nosso quicksort, aí a gente vai escolher o nosso pivô, vai querer pivotar à esquerda, pivotar à direita, né? Mas antes, vem a pergunta, P é menor do que R? Sim, P é menor do que R, né? P é 1, R é 4. Então significa que a gente, nesse momento, agora a gente passou a ter um vetor com mais do que um elemento, né? Nesse caso a gente tem 4 elementos, né? 3, 2, 1 e 4, tá? Então entra no if. Vamos agora particionar. O que significa particionar? Significa escolher um pivô. No nosso caso, esse pivô é o elemento da extrema esquerda. Vamos querer colocar esse elemento na sua posição correta. Como é que a gente coloca na posição correta? Identificando quem são os menores elementos e colocando antes do que o nosso pivô. Né? Dessa forma, automaticamente a gente também detecta quem são os maiores, né? E a gente coloca depois do nosso pivô, certo? Vamos entrar na nossa função para ver isso funcionando. Primeira coisa que a gente faz, a gente detecta o nosso pivô, né? Escolhe o nosso pivô. Né? Quem será o nosso pivô? Será o elemento 3. Né? Veja que está, ó. 0 não faz parte do nosso vetor, tá? Nosso vetor são esses 4 elementos. Então, quem é o da extrema esquerda? É o 3. Inicializamos nossos contadores I e J. Né? O I, né, ele está na posição inicial, né? Ele está na posição onde se encontra o nosso pivô, né? Ó, está na posição 1, tá? E o J está numa posição após, né? Porque a gente ignora o nosso pivô, porque a gente quer comparar o nosso pivô com o restante dos nossos elementos. Então, por isso que o J começa de P mais 1. J, nesse caso, é menor do que R, né? O J está valendo 2, enquanto o R está valendo 4. Então, vai entrar dentro do while, né? A gente quer percorrer o restante do nosso vetor. E a primeira pergunta que a gente faz é, olha, o elemento atual, onde J está, ele é menor do que o nosso pivô? Ele é menor. Então, a gente vai incrementar o I. Ó, veja, incrementamos o I pela primeira vez. Né? Significa que o nosso pivô vai mudar de lugar, certo? Então já identificamos um elemento menor do que o nosso pivô. Né? O I, né, ele tem esse outro significado, né, que é puxar o elemento J. Mas nesse caso a gente não vai conseguir puxar o elemento J. Por quê? Porque o I e o J são iguais. O I está valendo 2, o J está valendo 2. Por que isso acontece? Porque a gente não quer substituir o pivô nesse momento. Né? A gente só vai mexer no pivô depois que a gente identificar todo mundo que é menor. Então, depois que a gente identifica todo mundo que é menor, a gente mexe no nosso pivô. Então, para não correr o risco de substituir o pivô, a gente não vai puxar o elemento J nesse momento, tá? Mas vão existir momentos, né, em que o I e o J são diferentes. E aí, de fato, a gente puxa o elemento J, tá certo? Bom, vamos incrementar o J, vamos passar para o próximo elemento. Tá? O próximo elemento vai ser no índice 3, né? No índice 3 a gente tem o elemento 1. Tá? Então, o elemento 1 ele é menor do que o nosso pivô? Sim, o elemento 1 é menor. Então, a gente incrementa o I novamente. O I e o J continuam iguais, então a gente executa a função trocar, mas na verdade não sai do lugar. Né? Passamos, né, o J para mais uma casa na frente. Né? Ou seja, agora a gente vai para o índice 4. 4 não é menor do que o R, mas é igual, né? O R também vale 4. Então, eu continuo entrando no while. Certo? E a gente pergunta, olha, esse elemento que está no índice 4, ele é menor do que o nosso pivô?
Sim, né? O elemento está no índice 4, é o elemento 4, né? E 4 é... Não, desculpa. Né? Esse não é menor, né? Esse é maior. Né? 4 é maior do que 3. Então não entra nesse if, a gente não vai incrementar o i. Tá? A gente incrementa somente o j. Tá? Nesse momento, né, o j passou a ser maior do que o r, né? Ou seja, passou a ser 5, né? E a gente para aqui o while. Tá? Paramos o while. Vamos colocar agora o nosso pivô na posição correta. Quem é a posição correta? É a posição I. Então a gente vai tirar o nosso pivô da posição P, que é a posição 1, e vai jogar lá na posição 3. Então veja como ele vai parar na posição correta. Ó, vai ficar amarelo aqui o nosso vetor. Ficou amarelo. E já ficou ordenado, né, o nosso vetor. Então a gente vai retornar a posição correta do nosso vetor. Tá? Então o nosso vetor parou no índice 3 e vamos retornar. Retornamos. E aí o que é que a gente vai querer fazer? Por mais que já esteja ordenado, o algoritmo do Quicksort ele não sabe que está ordenado, tá? Então ele ainda precisa fazer algumas verificações. A gente vai querer pivotar à esquerda. Pivotar à esquerda de quem? Do nosso pivô. Então o nosso pivô está aqui. A gente vai querer pivotar à esquerda. O que é que a gente tem à esquerda? A gente tem um subvetor com 2 elementos. Depois a gente vai querer pivotar à direita. O que é que a gente tem à direita? Um subvetor com 1 elemento. Então nesse caso a gente não vai conseguir pivotar. Pivotar à direita a gente não vai conseguir, porque à direita a gente só tem 1 elemento. Mas pivotar à esquerda a gente consegue, porque a gente tem 2. Ah, mas não tem um elemento 0? Não, mas o elemento 0 ele já foi ordenado, né? Ele já foi retirado. A gente não considera mais esse elemento. A gente ainda não mexeu a gente não escolheu esses elementos como pivô ainda, tá? Então, a gente ainda considera, né, o índice 1 e o índice 2. Bom, então vamos pivotar à esquerda, né? Onde é que a gente vai começar? Vai começar na posição P, né, que está valendo 1, e vai terminar na posição 2. Então, a gente vai conseguir pivotar à esquerda, né? 1 é menor do que 2, né? Então, nesse caso, a gente vai escolher quem para ser pivô? A gente vai escolher o elemento 1, né, que é o elemento que está na esquerda. Ó. A gente está com esse subvetor aqui. Ó. P é índice 1, ó. P é índice 1, R é índice 2, certo? Então a gente está com esse subvetor aqui. Então nesse caso o pivô será esse elemento. Né? Ele já está na sua posição ordenada, então a gente não vai encontrar ninguém menor do que ele. Né? Não vai mexer de lugar, a gente retorna. Né? Olha, o pivô ficou na posição 1. Eu vou conseguir pivotar à esquerda? Ó, o pivô ficou aqui. Vou conseguir pivotar à esquerda? Não. Por quê? Porque esse cara aqui ele já foi ordenado. Né? Ele não existe mais, né? Para a nossa ordenação. Vou conseguir pivotar à direita? Também não. Por quê? Porque eu só tenho um elemento à direita. Né? Desconsidero o 3. O 3 já foi ordenado também, tá? Então, à nossa direita a gente tem um subvetor somente com um elemento. Então a gente nem vai conseguir pivotar à esquerda, nem à direita. Né? Então vamos ver isso. Ó, vamos tentar pivotar à esquerda. Pivotar à esquerda não tem mais nenhum elemento. Né? Por quê? Porque a gente já ordenou 0 antes. Então quem vai ser o P nesse caso? Vai ser 1. Quem vai ser o R? Vai ser 0. Como é que eu tenho um vetor que o primeiro índice é 1 e o último índice é 0? Né? Isso não é válido. Né? Então voltamos. Tá? Não conseguimos pivotar à esquerda. Vamos tentar à direita? À direita a gente só vai ter um elemento. Então P vai ser igual a R, né, nesse caso. Vamos confirmar. Ó, P será 2 e R 2. A gente só tem um elemento. Né? Então não dará certo. Né? Vamos entrar? Ó, 2 não é menor do que 2. Então a gente volta. Né? E a gente vai voltar a uma recursividade. Voltamos uma recursividade. A gente está no momento em que P é 1, R é 4. Né? Ou seja, a gente está no momento desse vetor aqui. Ó, né? Que a gente já pivotou à esquerda. Quem era o pivô nesse caso? O pivô era o elemento 3. Então a gente acabou de pivotar à esquerda, né, aqui nessa função. E vamos agora pivotar à direita. Então, ó, o pivô é 3, vamos pivotar à direita. Vamos conseguir? Não, porque à direita a gente só tem um elemento. Então P vai ser igual a R. Né? Ó. P 4 vai ser igual a R, que também é 4. Então a gente não consegue pivotar à direita. Tá? Não vai entrar. Né? P não é menor do que R. Certo? Então... E terminamos a ordenação, né? Estamos voltando, terminou a ordenação e ele termina.
Veja que a gente nem conseguiu puxar o elemento do J para o I, né? É um vetor tão pequenininho que o Quicksort ele nem consegue executar toda a sua parte, né? Esses algoritmos rápidos, a diferença de velocidade se dá com vetores maiores, né? Então vamos crescer só um pouquinho aqui o nosso vetor, só para a gente identificar aqui, ver se a gente consegue trabalhar naquele cenário, né, em que a gente puxa o elemento J para onde está o I. Né? Eu não vou terminar de executar, né, não vou executar o Quicksort todo, só vou mostrar aqui bem rapidinho para a gente visualizar esse novo cenário. Tá? Então a gente tem um novo vetor. Vamos ver se a gente consegue reproduzir. Vou passar bem mais rápido agora, certo? Quem será o nosso pivô? Será o elemento 5. Então vamos descobrir quem é menor do que 5. Né? Quem é menor do que 5? Ó. 0 é menor do que 5? Então a gente incrementa o I. Nesse caso a gente ainda não vai conseguir puxar o J, tá? Por quê? Porque o I e o J são iguais, tá? Enquanto eu não encontrar alguém que é maior do que o meu pivô, o I e o J vão continuar iguais, tá? Mas nesse caso a gente já vai encontrar alguém que é maior que o nosso pivô. Vamos passar para o próximo elemento, né? E vou querer comparar, olha, o elemento 3... ele é menor do que o nosso pivô? É menor. Então a gente incrementa o I de novo. O I e o J continuam iguais, né? Então a gente não troca ainda, né? A gente vai trocar o I e o J sendo iguais, então não faz nenhuma troca na prática. Passamos para o próximo elemento. O próximo elemento agora será 7, certo? Então 7 é menor do que o nosso pivô? Não, 7 não é menor do que o nosso pivô. Então a gente não incrementa o I. Partimos para o próximo. Então veja que agora o I e o J têm valores diferentes. Tá? Nosso I e o J tem valores diferentes. E aí onde é que a gente está? Né? A gente está no J sendo índice 4. Né? 0, 1, 2, 3, 4. Estamos no elemento 2. 2 é menor do que o nosso pivô? O nosso pivô é 5, né? Sim, é menor. Então vamos incrementar o I novamente. E agora a gente vai conseguir puxar esse elemento J. Né? Observe isso. Né? Então a gente vai conseguir puxar o 2 para onde está o I. O I está onde? Está aqui, ó. No índice 3, ó, 0, 1, 2, 3. Então, na prática, a gente vai empurrar o 7 para frente e o 2 para trás. Vamos ver isso? Ó, vai ficar amarelo aqui o nosso vetor, tá? Ó, ficou amarelo. O 7 foi para frente e o 2 veio para trás. Né? Pela primeira vez, a gente conseguiu puxar o elemento J. Né? Então, vamos executar mais um pouco, né? Partindo para o próximo elemento, nós estamos no índice 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente está aqui nesse elemento 1. 1 é menor do que o nosso pivô? Então vamos incrementar o I de novo e novamente a gente vai puxar, né, o elemento J. Quem é o elemento J? É 1. Então a gente já sabe que tem alguém que é maior, que é o número 7, então eu quero empurrar esse número 7. Eu vou querer empurrar, né? É a nossa vontade. Trocamos, ó, o I voltou uma casa, o 7, né, foi empurrado uma casa. Vamos para a próxima. Agora a gente vai querer comparar o elemento 9. Tá? Então 9 é menor do que o nosso pivô? Não é menor. Não é menor. Então a gente não incrementa o I. Só o J. Vamos para o próximo. 8. 8 é menor do que o nosso pivô? Não, 8 não é menor do que o nosso pivô. Então a gente não incrementa o I. Né? Só o J. Vamos para o próximo elemento. 6. 6 é menor do que o nosso pivô? Não, 6 não, desculpa, o elemento 4, tá? 6 é o último aqui, né? 4 sim, 4 é menor do que o nosso pivô. Então a gente vai querer trazer esse elemento para trás, né? Então veja, vou incremento o I, tá? E vou querer, olha, traga o J para onde está o I. Onde é que está o I? O I está lá na posição 5, enquanto o J está na 8, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então veja, eu vou tirar o 4 daqui e colocar onde está o 7. E o 7 vai vir para onde está o 4. Né? Então veja que vai ser uma troca de elementos mais distantes agora. Né? Ó, o 4 veio para onde estava o 7 e o 7 foi para onde estava o 4. Né? Partimos para o próximo elemento. O próximo elemento será 6. Né? 6 não é menor do que o nosso pivô. Então a gente já descobriu, né, a quantidade de elementos, né, que são menores e maiores. Né? Nos interessa mais, né, os que são menores, para saber onde colocar o nosso pivô. Tá? Veja que o J agora passou a ser 10 e o nosso R é 9. Então o J passou a ser maior do que o R. Então a gente sai, né? A gente já percorreu o vetor todo nesse caso. A gente sai do nosso while e vamos agora
né, colocar o nosso pivô na posição correta. Então a gente tira da posição 0 e vai jogar na posição 5. Tá? Então veja que o 5 vai sair daqui e vai lá para o índice 5. Né? Quem é que está no índice 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o 4 vai vir para onde está o 5. Certo? Então veja que essa troca foi realizada. Né? E a gente retorna à posição onde esse pivô ficou. Né? Então, essa posição ficou no índice 5, a gente vai querer pivotar à esquerda. Então, o que significa pivotar à esquerda? Significa que a gente vai querer ordenar, né, esse subvetor aqui. Então, a gente vai escolher um novo pivô, né, vai colocar esse pivô na posição correta, por isso que a gente chama pivotar à esquerda. Né? Depois de colocar essa posição correta, a gente vai querer quebrar em um outro subvetor, né, pivotar à esquerda, à direita de novo. Né? Então, é um processo bem recursivo. Né? A gente tem um problema grande e vai quebrando em problemas menores. Né? Do mesmo jeito que a gente pivota à esquerda do nosso pivô, a gente vai querer pivotar à direita do nosso pivô. Né? Então a gente vai querer ordenar isso daqui. Então veja, nesse momento, eu vou passar do quicksort, mas sem entrar nele. Então quando eu passar dessa linha do quicksort, todo esse nosso vetor, nosso subvetor à esquerda do nosso pivô, ele será ordenado. Né? Vamos visualizar isso. Então veja aqui, ó, à esquerda do nosso pivô, tudo foi ordenado. Né? Ou seja, pode ter certeza que vários quicksorts foram chamados, porque é uma função recursiva, né? E se a gente escolheu um pivô, pivotou à esquerda, pivotou à direita, e, não sei, e foi fazendo isso, né, recursivamente. Mas o resultado é que, ao pivotar à esquerda do nosso pivô, né, todo esse vetor será ordenado. Falta ordenar à direita desse nosso pivô, né? Ou seja, vou executar aqui, né, essa função, quicksort novamente, e veja que todo o nosso pivô ele ficou ordenado. Né? Agora a direita do nosso pivô. Tá? Então o quicksort é um algoritmo muito fácil de entender. Né? Essa versão do Lomura é mais fácil. Né? A do Tony Hoare é um pouco mais complicada, fica para um segundo momento. Né? Futuramente eu coloco um vídeo aqui explicando essa abordagem do Hoare, né? Que é a abordagem original. Né? A do Lomura ela é mais fácil de entender nessa primeira vez, né? No primeiro contato da gente com esse algoritmo. Então, é um algoritmo muito eficiente e muito fácil de ser entendido. Tá? Bom, por enquanto é só, né? Espero que vocês tenham compreendido e fico por aqui.